pessoal, vamos dar início a mais um Evangelho. O estudo do Evangelho de hoje é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse capítulo a gente vai falar sobre o item 21, 22 e 23. Então antes, eu convido a todos para que se concentrem, convido a todos para se concentrar e deixar um pouco o pensamento de lado, se concentrar e agradecer a Deus estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Que a gente consiga, através desse pequeno conhecimento, transportar isso para a nossa vida, que a gente tenha discernimento, que a gente tenha força moral para tornar isso parte da nossa vida e que esse conhecimento seja importante, para a gente subir um pequeno degrau na nossa caminhada. Que Deus esteja conosco, esteja com todos vocês, que assim seja. O capítulo 4 fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, está falando de reencarnação, nascer de novo, Então, se não nascermos de novo, não poderíamos ver o reino de Deus. Isso quer dizer que o reino de Deus não é aqui, onde habitamos provisoriamente, e nem é nesse momento. Nós precisamos nascer novamente, talvez em outro lugar, para ver o reino de Deus. Quer dizer que onde a gente está, nós estamos. Esse lugar é uma escola de aprendizagem, não é o nosso destino final. Nascer de novo tem relação direta com a reencarnação. São palavras de Jesus. Contudo, algumas direções que fazem com que nós acreditemos em algumas opções da nossa vida depois do desencarne, no nosso além-túmulo, Então, a doutrina materialista diz que nós viemos do nada e para o nada retornaremos. A doutrina panteísta diz que nós seremos absorvidos por o que eles chamam de todo universal. A doutrina da igreja, ela diz que nós teremos duas oportunidades, que a sorte nos definirá, vivermos eternamente em um lugar ou vivermos eternamente em outro lugar. E a doutrina espírita diz que existe uma correlação entre as nossas diversas vidas, porque nós adotamos como uma das bases da nossa doutrina a reencarnação. Então, as duas primeiras doutrinas, elas são vazias e fazem com que nós tenhamos uma vida desprovida do Evangelho, porque uma vez que viemos do nada e para o nada retornaremos, por que ser bons? Por que sermos pessoas mirando e obedecendo o Evangelho de Jesus? Uma vez que os prazeres nos dão muito mais retorno, uma vez que do nada viemos e para o nada retornaremos. Eu acho que se a gente avançar um pouco mais, não apenas no que o Evangelho está nos dizendo, mas se nós observarmos as leis da natureza, nós vamos perceber que a lei universal é uma lei de continuidade. E a lei universal não é a lei da Terra, não é a lei do planeta que a gente vive. A lei universal é a lei do universo. O Evangelho é um tratado de atitudes e de exemplos para o universo e não para o nosso planeta. Então a lei universal, a lei da natureza, é uma lei de continuidade. Nós temos as estações, o frio, o desabrochar, o frio, o calor, o desabrochar das folhas, depois o cair das folhas, a primavera, o calor, o frio, é uma continuidade. As fases da lua são fases de continuidade. O nascimento, a juventude, o amadurecimento, o desencarne, a morte, a falência do corpo também obedece uma lei de continuidade. Então, nada mais justo
nada mais coerente do que as nossas existências, uma vez que habitamos o mesmo universo da natureza, as nossas existências também obedecerem a essa lei de continuidade. É isso que vai fazer com que nós tenhamos esperança no além-túmulo, para que ele faça sentido, para que nós consigamos nos preparar com mais vigor nesse nosso planeta, nessa nossa existência, acreditando que o que existe depois é uma continuidade. O que vai acontecer conosco no nosso futuro vai ser uma continuidade que vemos aqui, revisitando a nossa família espiritual. Então, com isso, nós entendemos que faz sentido encarnarmos e trocarmos de personagens com os mesmos afetos. Faz sentido nós encarnarmos e trocarmos de personagens com os mesmos desafetos, e que através do nosso livre arbítrio, das nossas reais conquistas, nós consigamos galgar a nossa própria evolução. Como que nós vamos galgar a nossa própria evolução se, através da doutrina da Igreja, por exemplo, nós estarmos fadados, após o nosso desencarne, a ficarmos eternamente no mesmo lugar, no mármore do inferno ou nas nuvens do céu, do paraíso? Como que nós vamos encontrar as pessoas com as quais nós tivemos afetos ou desafetos para que a gente consiga nos reconectar a elas e seguirmos o caminho numa unicidade, numa harmonia muito maior? Então, das 4 opções que temos como destino do além-túmulo, a que faz sentido dentro do espectro do funcionamento da natureza na qual estamos inseridos é a lei da continuidade. Essa lei da continuidade faz com que a gente entenda que, de fato, a nossa contribuição nesse momento é parte de uma estação, é um pequeno segmento, que ali adiante nós vamos saltar desse trem, depois nós vamos entrar nesse trem novamente, depois nós vamos saltar, depois nós vamos entrar, e assim, convivendo com os nossos afetos e com os nossos desafetos, nós consigamos a nossa evolução rumo à angelitude. Então, é uma escala de evolução, como a natureza. Inseridos na natureza do jeito que estamos, é o que nos oferece a doutrina espírita, é o que me parece o que existe de mais factível e onde o bom senso está instalado. Nós não somos penalizados pela sorte de nascermos numa família pobre, numa família rica, nascermos com saúde, nascermos sem saúde, nascermos com beleza, nascermos sem beleza, nascermos com talentos, nascermos sem talentos, nascermos com anomalias, nascermos sem anomalias. Por que uma criança que nasce numa família de pais drogados, da mãe prostituta e de uma família completamente desarranjada, o que fez essa criança para nascer ali? E o que fez a outra criança para ser filho da rainha e do rei? Onde está a justiça nisso? A justiça só existe se a gente entender que eles estão experimentando personagens e que o alto está observando o desempenho de cada um dentro desses personagens.